Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o caso número 1, apresentado pela professora Gabriela Navarro na disciplina de Direito Administrativo para o roteiro de estudos orientados número 5. O nosso grupo de trabalho é composto pela Maria de Luz Cansado Barcelos, que sou eu, a Isabel Cabral Gonçalves, Isabela Pereira, Jader Barbosa e o José Eustáquio Júnior. Cada uma dessas pessoas teve uma atividade específica dentro do trabalho, seja fazer os slides e revisar, ou então responder uma pergunta por escrito e gravar um áudio explicando a pergunta. Mas passando para o caso que foi apresentado, que é o importante aqui para a gente. No caso apresentado pela professora Gabriela, foi o seguinte: João Saraiva é fiscal do IBAMA e trabalha fiscalizando pesca irregular em um ribeirão no município de Lavras, sempre em parceria com seu colega de trabalho, Pedro Salles. Em um dia ensolarado, estavam os companheiros ambientalistas em fiscalização às margens do rio, quando Saraiva identificou um pequeno acampamento. Suspeitando que se tratava de pescadores irregulares, aproximou-se do local e verificou que em uma caixa térmica encontravam-se 3 traíras frescas em tamanho inferior ao limite legal de pesca permitido. Saraiva apreendeu os peixes e aplicou uma multa no valor de R$ 10.000 aos campistas, identificando como motivo a pesca ilegal e a legislação ambiental vigente. Bem, esse foi o primeiro caso apresentado pela professora e a partir dele foram propostas algumas perguntas para a gente tentar responder aqui durante o trabalho. Logo na questão A professora pede que a gente identifique os elementos do ato administrativo na questão, ou seja, no caso apresentado. E para identificar quais são os elementos do ato administrativo presentes no caso, é necessário pontuar que, para a maioria dos doutrinadores, elemento do ato administrativo e requisito do ato administrativo significam a mesma coisa. E é justamente essa concepção que é apresentada pela de Prietro e também é a concepção adotada pela lei número 4.717 de 65, que é a Lei de Ação Popular, que em seu artigo 2º indica os atos nulos e menciona os 5 elementos dos atos administrativos, sendo eles a competência, a forma, o objeto, o motivo e a finalidade. Nesse contexto, em relação à competência, é preferível fazer referência ao sujeito, já que a competência é apenas um dos atributos que o sujeito deve ter para validar o ato jurídico. E além do sujeito ser competente, ele também deve ser capaz nos termos do Código Civil. Segundo a de Pietro, quem tem capacidade para praticar os atos administrativos são as pessoas públicas políticas, ou seja, a União, os estados, o município e o Distrito Federal. Como consequência, as funções que competem a essas pessoas públicas políticas são distribuídas entre os órgãos administrativos e dentro desses órgãos administrativos elas são redistribuídas aos seus agentes, que são as pessoas físicas. Partindo de tudo isso que a gente apresentou sobre a competência e o sujeito, a gente entende que, no caso apresentado, o IBAMA tem a competência para exercer a fiscalização ambiental e aplicar as multas de acordo com a Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. Como consequência, João Saraiva e Pedro Salles são as pessoas físicas, ou seja, os agentes do IBAMA, que têm competência para exercer a fiscalização e aplicar multas. Já quando a gente analisa o segundo elemento, que é a forma, encontram-se na doutrina duas concepções diferentes sobre ela quando a gente analisa ela, a forma na perspectiva do ato administrativo. A primeira é a concepção restrita, que considera a forma como exteriorização do ato administrativo, ou seja, é o modo pelo qual a declaração se exterioriza. É nesse sentido que a gente fala que o ato pode ter uma forma escrita ou verbal, como ocorre em decretos, portarias, resoluções e etc. Já a segunda concepção é a concepção ampla sobre a forma, que inclui, dentro desse conceito de forma, não só a exteriorização do ato, ou seja, como que ele ocorreu, mas também todas as formalidades que devem ser observadas durante o processo de formação ali da vontade da administração e até mesmo os requisitos sobre publicidade do ato e etc. No caso apresentado, não é explicado como a forma ocorreu na concepção ampla, uma vez que não foi falado se a multa foi aplicada seguindo as formalidades necessárias, da mesma forma em que nós só sabemos que a multa foi aplicada e os peixes foram apreendidos.
mas também não sabemos se houve alguma forma escrita para testar a fiscalização ou a multa. Esse ponto ficou um pouco em aberto no caso. Já o objeto ou conteúdo diz respeito ao efeito jurídico imediato que o ato administrativo produz. Como o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico, ele só existe quando produz um efeito jurídico, ou seja, quando em decorrência desse ato administrativo nasce, extingue-se ou transforma-se em um determinado direito. Esse efeito jurídico é o que a gente chama de objeto ou conteúdo do ato. Partindo desse pressuposto, no caso apresentado, o objeto do ato administrativo é a aplicação efetiva da penalidade através da multa. E aí, quando a gente passa pelo próximo elemento do ato administrativo, que é a finalidade, a gente entende que, em sentido amplo, ela corresponde à consecução de um resultado de interesse público, e que, nesse sentido, diz que o ato administrativo tem que ter uma finalidade pública mesmo. Já em sentido restrito, ela é o resultado específico que cada ato deve produzir, conforme definido em lei. Nesse sentido, se diz que a finalidade do ato administrativo é sempre a que decorre explicitamente ou implicitamente da lei. Disso tudo, a fiscalização ambiental do caso apresentado tem como finalidade reprimir e prevenir a ocorrência de condutas lesivas ao meio ambiente. Além disso, ao punir aqueles que causam danos ambientais, a fiscalização ambiental tem a finalidade de fazer com que os campistas do caso mudem de ideia sobre a prática da pesca ilegal. E, por fim, a aplicação da multa tem a finalidade de impedir o dano ambiental, punir infratores e evitar futuras infrações ambientais mesmo. E já falando do último elemento do ato administrativo, o motivo, ele diz respeito ao pressuposto de fato e de direito que serve como fundamento do ato administrativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pressuposto de direito é o dispositivo legal em que o ato administrativo se baseia, ao passo que o pressuposto de fato corresponde ao conjunto de circunstâncias, acontecimentos, situações em geral que levam a administração a praticar o ato. Assim, o motivo segundo o pressuposto de direito é a Lei de Crimes Ambientais e a Lei Complementar número 140, de 8 de dezembro de 2011, que definiu quais ações administrativas competem a cada ente público, que são aquelas pessoas públicas políticas que a gente falou lá em cima. Por outro lado, o motivo segundo o pressuposto de fato foi a situação encontrada pelo agente do IBAMA ao verificar uma caixa térmica com 3 traíras frescas em tamanho inferior ao limite legal para pesca em posse dos campistas. Passando para a segunda questão apresentada, que foi a questão B, foi-nos pedido para classificar o ato administrativo quanto à sua discricionalidade, analisando a discricionalidade em cada um de seus elementos. E essa questão será respondida pelo Jader. Bom, no segundo momento, nós precisamos classificar o ato administrativo quanto à sua discricionariedade, analisando a discricionariedade em cada um de seus elementos. Quando se trata da discricionariedade do ato administrativo, é necessário, inicialmente, fazer uma distinção entre aquilo que é ato administrativo discricionário e ato administrativo vinculado. Este consiste naqueles atos nos quais a lei não deixou espaço para a interpretação do servidor no momento da aplicação legal, de modo que seja aplicada sem nenhuma apreciação desse sujeito. Já nos atos discricionários, há um espaço para que o administrador escolha, dentro da lei, aquilo que considere adequado ao caso concreto. Nessa perspectiva, é necessário compreender que, quando um ato administrativo é vinculado, todos os seus elementos são vinculados. Logo, não há espaço para apreciação no sujeito, objeto, na finalidade, no motivo e nem na forma. Por outro lado, um ato administrativo discricionário será verificado quando a lei deixar espaços para interpretação na aplicação do servidor no que se refere somente ao objeto ou ao motivo do ato, configurando um mérito administrativo. Assim, pode-se inferir que o sujeito, a finalidade e a forma serão sempre elementos vinculados, enquanto o objeto e o motivo dependerão da legislação. Levando em consideração essa teoria administrativa, é importante agora analisar o caso em tela. Os sujeitos, a finalidade e a forma são vinculados, haja vista que estes não dependem se o ato é discricionário ou vinculado para tal, como acabamos de dizer.
Os agentes do IBAMA são vinculados, porque somente eles podem aplicar essa espécie de multa. A finalidade é vinculada, porque os atos administrativos devem ter como fim o interesse público, sendo a proteção do meio ambiente neste caso. E a forma foi escrita por meio de um processo administrativo e motivada. Quando se trata do objeto e do motivo do ato administrativo praticado pelos fiscais do IBAMA, pode-se inferir que o objeto em questão possui discricionariedade. Vejamos a Lei 9.605 de 98, que prevê a possível aplicação de multa ou até mesmo a detenção do sujeito que pescar espécies de tamanho inferiores ao permitido. Abre aspas. Artigo 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Pena: detenção de 1 ano a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem, inciso 1, pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos, que é o que ocorreu no caso em questão. Nesse sentido, essa apreciação endereçada ao servidor para estipular o valor da multa representa discricionariedade desse ato administrativo. Quanto ao motivo, não há discricionariedade, haja vista que não existe elemento de textura aberta na lei que possa abrir margem para a interpretação do fato. Seguindo adiante, a questão C diz o seguinte: momentos após a apreensão dos peixes, Salles descobriu que Saraiva é, na verdade, inimigo declarado de uma das campistas, chamada Elisângela Silva. Poucos dias antes da apreensão, Saraiva havia ofendido publicamente a campista. E a partir dessa apresentação da questão, foi nos pedido para identificar o vício no ato administrativo, conforme abordado pelo Júnior. Sabe, o ato administrativo exterioriza a vontade do Estado, no presente caso, por meio de outrem, que representa seus interesses. Contudo, para que o agente possua capacidade para realizar determinado ato administrativo, este deverá exercer sua função de maneira imparcial. No presente caso, mesmo que Saraiva possua competência para exercer a fiscalização, devido ao fato de haver inimizade notória, não ocorre a imparcialidade exigida. Por isto, o ato em questão é passível de suspeição. Porém, não existe o dever de Saraiva se declarar suspeito. No presente caso, o ato em questão é considerado válido, sanável, vez que foi praticado anteriormente a arguição de suspeição por Salles, que não conhecia da inimizade entre Saraiva e Elisângela. Seguindo adiante, a questão D nos perguntou se seria possível que Salles convalidasse o ato administrativo e nos pediu para justificar essa pergunta analisando os requisitos para uma eventual convalidação. E caso seja possível, foi nos perguntado se essa convalidação é obrigatória. E a resposta para essa pergunta foi analisada pela Isabela Pereira. A convalidação constitui uma modalidade de suprir os vícios e manter assegurados os efeitos sadios produzidos por um ato inválido, a fim de preservar as relações constituídas e dar segurança jurídica aos administrados. Este instituto jurídico encontra previsão legal na Lei do Processo Administrativo Federal, que dispõe que, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Assim, considerando os requisitos para convalidação, considerando esta uma modalidade de saneamento dos atos administrativos, os atos que possuem vício de competência, de forma e de procedimento são, em regra, passíveis de convalidação, diferenciando-se, pois, daqueles com os defeitos insanáveis, aqueles que impedem o aproveitamento do ato, são os que apresentam imperfeições relativas ao motivo, à finalidade e ao objeto. Nesse viés, Silas deveria obrigatoriamente prosseguir com a convalidação do ato administrativo caso fosse identificado algum desses erros sanáveis cometidos por João Saraiva, a fim de restaurar a legalidade do ato. Conclui-se que, com a convalidação, é uma forma de preservação dos efeitos de atos administrativos viciados, ao mesmo tempo em que possibilita a concretização do princípio da segurança jurídica, além de prestigiar a boa-fé do administrado. Por fim, a última questão, a questão E, nos mostra uma segunda perspectiva do caso. Ela fala o seguinte:
A cidadã Silva apresentou recurso administrativo ao órgão ambiental, informando que, na verdade, havia comprado os peixes em uma peixaria local e iria apenas assá-los em uma fogueira no acampamento. Ela apresentou nota fiscal de compra dos peixes na mesma data da apreensão, havendo correspondência entre a espécie e o peso do peixe. Ela também alegou que no local não foi encontrado nenhum instrumento de pesca, provando a impossibilidade de os peixes serem fruto de pesca ilegal. Nesse caso, qual seria o vício do ato administrativo? Cabe convalidação? Bem, a resposta foi analisada pela Isabel Cabral, conforme apresentada a seguir. A questão E apresenta hipótese em que uma cidadã entra com recurso administrativo, informando que havia comprado os peixes e não os pescado no local. Ela apresenta, inclusive, prova da compra e alega ainda que no local não foi encontrado nenhum instrumento de pesca, o que prova a impossibilidade de os peixes serem fruto de pesca legal. A questão quer saber qual seria o vício do ato administrativo e se caberia convalidação. O vício do ato administrativo, neste caso, é quanto ao motivo, pela inexistência do motivo. Ora, o ato administrativo proferido foi uma multa devido à pesca ilegal. Estando provado que não houve a pesca ilegal, não há motivação para o ato, então o motivo é inexistente. Sendo o motivo inexistente, todo o ato é nulo. Bom, a segunda questão quer saber se há a possibilidade de convalidação. Mas a convalidação, ela nunca é possível quando o vício é quanto ao motivo, porque o vício de motivo anula todo o ato. Bem, essa foi nossa análise sobre o caso apresentado. Esperamos que vocês tenham entendido todos os pontos abordados nesse vídeo e caso tenham algum apontamento para acrescentar ou então alguma pergunta, peço que, por favor, nos respondam através do campus virtual. E agradecemos a atenção para quem conseguiu ver o vídeo até o final.